TV Câmara, Campinas. Boa noite, senhoras e senhores. Em nome da Prefeitura de Campinas, iniciamos neste momento a cerimônia de abertura do 3º Seminário Internacional de Acolhimento Familiar, que tem como objetivo sensibilizar os profissionais que trabalham com crianças e adolescentes em situação de risco e a sociedade em geral para o tema do acolhimento familiar. Lembrando que esse evento está sendo transmitido ao vivo pela TV Câmara Campinas. Pretendemos, a partir de hoje, estimular uma troca de experiências, uma aproximação de reflexões e ações dentro do sistema de garantias de direitos para a efetivação de uma política de proteção integral. Pretendemos, nestes dias, fortalecer os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, que priorizam a convivência familiar e comunitária e o marco legal da primeira infância. Incentivar a mudança de cultura no atendimento de crianças e adolescentes em situação de riscos de perder ou privados do direito à convivência familiar. Divulgar metodologias de serviços de famílias acolhedoras em andamento no Brasil e no exterior. Aprofundar o conhecimento teórico-prático dos profissionais da área social e jurídica como agentes de transformação. Estimular o intercâmbio e a articulação entre os agentes sociais e jurídicos responsáveis pelo atendimento de famílias, crianças e adolescentes. Aprimorar e fortalecer conhecimentos sobre o serviço de família acolhedora, nas formas de comunicar o serviço, nos desafios cotidianos em âmbito municipal, estadual e nacional. Refletir sobre o apadrinhamento afetivo, o programa de família guardiã, acolhimento conjunto de mães e filhos, famílias acolhedoras profissionais, o cuidado e a proteção de crianças e adolescentes que sofreram traumas e as situações de suicídio envolvendo os mesmos. O envolvimento comprometido de cada um de nós proporcionará momentos de muito prazer, crescimento e esperança no oferecimento de mecanismos de fortalecimento no trabalho cotidiano com as crianças, adolescentes e as suas famílias, bem como a necessária cumplicidade na qualificação dos serviços públicos e na proteção social. Tudo foi planejado e executado com muito carinho e em uma perspectiva democrática, tentando fazer a cada um, de forma gratuita, o melhor na estrutura, na escolha de profissionais competentes para alcançar os objetivos propostos. Para isso, agradecemos cada parceiro elencando os nossos materiais de apoio que contribuíram financeiramente e tecnicamente para que chegássemos a esses propósitos. Gostaríamos também de agradecer aqui os palestrantes do Brasil, Portugal, França, Espanha e Estados Unidos que aceitaram o convite para palestrar nesses dias que acontecem o seminário. E neste momento nós convidamos as autoridades que farão parte da mesa de composição. Primeiro, a senhora Mariana Neres, secretária nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania. Senhora Eliane Jocelaine Pereira, secretária municipal de Assistência Social, pessoa com deficiência e direitos humanos do município de Campinas. Senhora Jane Valente, coordenadora do Plano da Primeira Infância Campineira, representando o prefeito de Campinas, senhor Jonas Donizete. Senhor vereador Marcos Bernardelli, presidente da Câmara Municipal de Campinas.
Senhora Maria Virgínia Riguete Fernandes Camilo, diretora da Faculdade de Serviço Social da PUC Campinas, representando o magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, professor Dr. Germano Rigache Júnior. Senhora Maria Aparecida Giane Oliva Modenese Barbosa, presidente do Conselho Municipal da Assistência Social. Senhor Leandro Augusto Ferreira Vaz Pinheiro, superintendente socioeducativo da Fundação FEAC Campinas. Senhora Maria Helena Novaes, presidente da Associação de Educação do Homem do Amanhã, Guardinha. Senhora Sandra Sobral, presidente do Instituto Geração Amanhã. Senhor Flávio Lopes, presidente da Fundação FEAC. Saudamos as autoridades aqui presentes e convidamos para compor a solenidade numa extensão a mesa diretora nos assentos aqui à frente. Ana Carolina Pereira, coordenadora do SAPECA. Joana Campoy, coordenadora do Conviver. Maria José Jeremias, coordenadora da Proteção Social Especial de Alta Complexidade da Criança e do Adolescente. E Lincoln César Moreira, gerente-geral de projetos da Fundação FEAC. Também convidamos a senhora Roseli Cardoso, mãe acolhedora do SAPECA, e Paula e Osmael Breda, família acolhedora do Conviver, para representar as famílias acolhedoras. Neste momento, formada a mesa, convidamos a todos para ouvir o hino nacional brasileiro e o hino de Campinas.
povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade, raios lúcidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Sendo penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, batalha, salve, salve.
Neste momento, vamos ouvir uma breve saudação dos componentes da mesa. Com a palavra, a senhora Sandra Sobral. Boa noite. Gostaria de agradecer a todos os palestrantes e aos realizadores e aos nossos apoiadores, que sem eles esse evento não teria sido possível. Em especial a Jane Valente, que fez o convite para o Instituto Geração Amanhã apoiar esse evento e ajudar na organização. O nosso muito, muito obrigada. E um sucesso para todos nós, que o evento seja muito proveitoso. Obrigada. Com a palavra, a senhora Maria Helena Novaes. Boa tarde a todos, boa noite. Eu agradeço, em nome da Associação de Educação do Homem de Amanhã, a Guardinha de Campinas, por esta oportunidade de estar aqui numa mesa de tanto valor. Para nós, Guardinha, que temos o segundo programa, o segundo serviço de acolhimento familiar na cidade, que já tem 13 anos, o Conviver, é uma honra poder aprofundar, uma honra, um prazer, um entusiasmo, um compromisso, podemos aprofundar nossas reflexões com tanta gente de gabarito que veio a Campinas para prestigiar este evento. Agradeço a todos pela oportunidade e também desejo que seja um sucesso de muita realização. Com a palavra, o senhor Leandro Augusto Ferreira Vaz Pinheiro. Boa noite a todos. Para nós da Fundação FEAC é uma satisfação estar participando e estar apoiando a realização desse evento, né, de escala internacional. E eu gostaria de compartilhar brevemente com vocês a nossa expectativa. Para nós da Fundação FEAC, o acolhimento familiar é um tema muito caro e nós apoiamos as iniciativas de acolhimento familiar aqui no município de Campinas desde os primórdios, desde o início, quando contataram a Fundação para que a gente fizesse a primeira campanha associada ao programa Família Acolhedora. Imediatamente a gente apoiou, porque a gente entende que sim, é uma estratégia que é importante, que deve ser intensificada e ampliada no município. Então a nossa ambição, a nossa expectativa ao apoiar e trazer esse evento é um pouco da gente poder realmente dar mais luz, dar mais ênfase para essa estratégia dentro da alta complexidade da assistência social, para que a gente possa ampliar os esforços e as iniciativas aqui em Campinas que dão essa oportunidade para crianças e adolescentes que estão em medida protetiva de permanecerem em convivência familiar. Desejo a todos que seja um evento que promova reflexões, que a gente possa identificar boas práticas, práticas exitosas, experiências de outros lugares que possam nos inspirar a fazer mais e melhor por essas crianças aqui em Campinas. Obrigado. Com a palavra, o senhor Flávio Lopes, presidente da FEAC. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, a FEAC apoiando este evento como uma das suas patrocinadoras. Isso faz parte do nosso programa da Fundação. E, como disse o nosso superintendente Leandro, a gente espera que esse evento seja inspirador para as práticas a serem adotadas pelo município e que seja de grande proveito para todos esses 3 dias de evento. Muito obrigado. Com a palavra, a senhora Maria Aparecida Giane Oliva Modenese Barbosa. Alô. Boa noite a todos. Em nome da secretária nacional, Mariana Neres, do presidente da Câmara, vereador Bernardelli, cumprimento a mesa. E queria parabenizar a todos que estiveram envolvidos aqui na vasta programação desse evento, que mostra, demonstra o quanto é um tema desafiador e o quanto esse programa mostra também, Jane, quanta coisa tem que ser olhada, e a preocupação de vocês em estar
tentando mesmo pegar todos os desafios postos para esse tema. Desejo a todos um bom evento nos próximos dias. Obrigada. Com a palavra, o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Marcos Bernardelli. Boa noite a todos. É que trocaram tanto a mesa dos trabalhos que eu me perdi aqui com o cerimonial. Mariana Neres, secretária nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania. Jane Valente, coordenadora do Plano de Primeira Infância Campineira, representando aqui o seu prefeito municipal, Jonas Donizete. Elane Jocelaine Pereira, secretária municipal de Assistência Social, pessoa com deficiência e direitos humanos do nosso município. Maria Virgínia, diretora da Faculdade de Serviço Social da PUC Campinas. Maria Aparecida, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Leandro Augusto, superintendente socioeducativo da FIAC. Maria Helena Novaes, presidente da Associação de Educação dos Homens de Amanhã. Sandra Sobral, presidente do Instituto Geração da Manhã. Flávio Lopes, presidente da FIAC. Roseli Cardoso, mãe acolhedora. Paula e Osmar, família acolhedora, Conviver. Lincoln César Moreira, gerente-geral da Fundação FIAC. Maria José Jeremias, coordenadora da Proteção Social Especial da Alta Complexidade da Criança e do Adolescente. Joana Campoy, coordenadora do Conviver. Ana Carolina Pereira, coordenadora do SAPECA. Sejam todos bem-vindos, convidados, público aqui presente e público que nos assiste pela TV Câmara. É um orgulho para esta casa e para os 33 vereadores poder sediar o 3º Seminário Internacional de Acolhimento Familiar, que tem por objetivo sensibilizar os profissionais que labutam e trabalham com as crianças e adolescentes em situação de riscos, e a sociedade em geral, claro e evidente, tendo como tema específico o acolhimento familiar. Quero crer que, estando essa casa orgulhosa, o mínimo que podíamos dispensar a esse seminário eram as nossas dependências, esse auditório, a nossa TV Câmara e ao vivo. Hoje estamos alcançando aproximadamente 400 residências, quer em Campinas e região. Desejo a todos que os trabalhos realizados nessa noite e nos dias do amanhã e depois do amanhã, que serão efetivados, se não me falha a memória, na PUC, lá nas dependências da PUC, possam estimular trocas de experiências, aproximar ações dentro do sistema de garantias e realmente a efetivação de uma política de proteção geral. O trabalho de vocês não é um trabalho feito de cimento, terra, areia e cimento, que depois de edificado fica à vista de todos, mas é um trabalho de um valor tão íntimo, tão pessoal, que aquela criança ou aquele jovem adolescente destinatário desta labuta, com essa certeza que tenho, porque conheço o trabalho
que é referência já no país, realizado aqui no nosso município, aquele jovem, aquela criança pode ser, ou possa ser, a construção que nós desejamos para a nossa juventude, para os jovens e para as crianças em nosso país. Muito obrigado, desejo sucesso total. Eu sei que vocês amanhã e depois do amanhã estarão na PUC, mas se necessitarem, a casa estará à disposição nesses 3 dias para qualquer tarefa que se fizer necessário. Muito obrigado. Com a palavra, a senhora Jane Valente, coordenadora do Plano da Primeira Infância Campineira, que neste evento representa o prefeito de Campinas, senhor Jonas Donizete. Boa noite. É uma honra poder representar o nosso prefeito municipal neste ato e fico sempre imaginando o que o nosso prefeito diria neste momento. E tenho certeza que, em primeiro lugar, ele agradeceria a Eliane Jocelaine, nossa secretária, que, em nome dela, todos os secretários que compõem a proteção integral das crianças e adolescentes, agradecendo Mariana Neres, secretária nacional, agradecendo o vereador Marcos Bernardelli, que nos acolhe nessa casa, como sempre, em todos os atos que nos dirigimos como prefeitura. Agradecemos Fundação FEAC, em nome do Leandro, em nome do Dr. Flávio. Agradecemos a Maria Aparecida pelo CMAS, Virgínia pela PUC, que acolhe esse evento, e todos aqueles que estão aqui presentes. Mas eu tenho certeza que ele também falaria das famílias acolhedoras. O quanto ele sempre traz uma história, ele é um contador de histórias, e ele conta quando uma vez conheceu uma família acolhedora no shopping, caminhando, e porventura ele conversou com essa família, e ele se interessou demais em conhecer, não só a partir daquela história, mas por tudo aquilo que o acolhimento familiar representa no nosso município. E temos a certeza do apoio que tem sempre sido dado, não só do prefeito Jonas Donizete, mas de todos os que antecederam, por ser ainda um programa inovador, em 1997, para que depois de uma longa caminhada pudesse se tornar uma política pública nacional. E eu não posso deixar de agradecer Maria José, Ana Carolina, Joana, Maria Helena, a Guardinha, que tem sido um grande parceiro de todo o trabalho conveniado e seguindo as diretrizes de mãos dadas nessa luta para que mais crianças e adolescentes possam se beneficiar de tamanho trabalho e maravilhoso na construção do ser humano que representa o acolhimento familiar na vida das crianças em medidas protetivas. Que esse momento pensado e elaborado por todos nós desde maio, com muito carinho, e nesse momento agradeço a Sandra Sobral, que esteve conosco sem medir esforços para que a gente pudesse chegar até aqui, e os demais parceiros que vocês poderão conhecer nos demais dias, e aos palestrantes, né, tanto nacionais como internacionais, que conosco trarão temas tão importantes, não somente ligado ao acolhimento familiar diretamente, mas tudo aquilo que perpassa, principalmente a prevenção, para que a gente não chegue a retirar uma criança da sua família. E teremos a imensa satisfação de conhecer mais de perto serviços como de mães e filhos, que Campinas também hoje, creio que na fala da secretária ela deixará claro, já vem trabalhando no sentido de evitar o acolhimento. Mas o quanto Campinas também vem pensando na porta de saída dessas crianças e adolescentes, para que a gente não retome novamente esse círculo vicioso. Então, a porta de entrada, a porta de saída. Então, não falaremos só de acolhimento familiar,
mas colocaremos o acolhimento familiar como principal naquilo em que a gente sabe que representa para o desenvolvimento de uma criança e de um adolescente. Então, agradecendo imensamente a todos os presentes, e quero dizer que é o terceiro, então, seminário, em 2005, realizamos junto com a Associação Brasileira Terra dos Homens, é o único parceiro diferente, tanto no 2005 como 2014, mas esteve sempre presente a Prefeitura, o CMDCA, a FEAC e, desta vez, o Instituto Geração Amanhã. Então, muito obrigada por tornar Campinas possível de trabalhar com qualidade com as crianças e adolescentes. Mas também, como estou falando em nome do prefeito, eu quero que cada um e cada uma sinta-se bem em nossa casa, sinta-se bem em nossa cidade, reserve um tempinho para conhecer as maravilhas que também temos, e se porventura, em algum momento, alguém tiver uma necessidade especial, não hesite em nos pedir ajuda, a nossa equipe estará sempre pronta para tornar a estadia de cada um de vocês a melhor possível. Bem-vinda na nossa Casa Campinas. Muito obrigada. Convidamos os senhores integrantes da mesa para sentar-se, também a extensão da mesa diretora, e acompanhar os discursos, e pedimos que as senhoras Maria Neres e Eliane Jocelaine Pereira e também a doutora Virgínia da PUC Campinas continuem na mesa diretora. Para fazer o uso da palavra, convidamos a senhora Eliane Jocelaine Pereira, secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos do município de Campinas. Boa noite a todas, boa noite a todos. Um prazer, uma honra, uma alegria imensa estar hoje, nesse domingo, nesta casa, podendo abrir esse evento de tão grande, tão magnitude no município de Campinas, e que reúne inúmeros profissionais e interessados em um tema, como já foi dito, extremamente importante para o presente e para o futuro das nossas crianças, tanto na nossa cidade de Campinas, quanto no nosso país. Inicio os meus cumprimentos pela nossa secretária nacional, Mariana Neres, uma profissional que eu tive a honra de conhecer já em algumas outras oportunidades, conversar com ela. A Mariana, além de secretária nacional, é uma técnica, ela é uma servidora de carreira do governo federal e tem demonstrado imenso compromisso com a política nacional de assistência social no nosso país, desde quando ainda era coordenadora lá na Alta Complexidade, conhece bem o município de Campinas, é o nosso apoio e a nossa referência na Alta Complexidade e agora como secretária nacional. A Mariana é uma pessoa de extrema humildade, e eu falo isso porque, ao subir aqui cumprimentá-la, ela me disse: é uma honra estar com você na mesa. Eu digo para você, Mariana, a honra é minha de poder compor uma mesa com você e sabendo do seu compromisso para a resistência do nosso SUAS no nosso país, num momento de tanta dificuldade econômica. Parabéns pelo seu trabalho, muitíssimo obrigada por abrilhantar o nosso evento aqui em Campinas. Quero também cumprimentar os nossos parceiros e também organizadores deste seminário aqui em Campinas. Cumprimentar os nossos serviços, através da Maria José Jeremias e da Ana Carolina, que gere aí o SAPECA e a Zezé com a missão árdua também de gerir a alta complexidade, também a Guardinha, através da Maria Helena e da Joana, o nosso serviço Conviver, que são fundamentais quando nós falamos de família acolhedora e da referência de família acolhedora. Vocês viram e tiveram a oportunidade de acompanhar o nosso hino de Campinas, que fala
fala da vocação da nossa cidade para o progresso. E essa vocação, ela é muito vista na atitude progressista dos nossos profissionais aqui no município de Campinas, desde sempre, né? Desde que a política foi institucionalizada no município de Campinas. E por isso eu quero cumprimentar a todos os profissionais do município de Campinas que trabalham arduamente, que acreditam no Sistema Único de Assistência Social, que acreditam nas políticas públicas sociais e trabalham por ela, pela sua resistência, pelos seus avanços, mesmo com os desafios que nós enfrentamos cotidianamente. Tenho o prazer de conviver com profissionais não só renomados, mas profissionais comprometidíssimos com o seu trabalho, muito embora as dificuldades e limitações que nós passamos dentro do nosso município. E faço uma referência especial a Jane, com quem tive a oportunidade e o prazer de conviver por muito tempo, mas principalmente como assessora, enquanto secretária municipal de assistência social de 2013 a 2016, e que foi muito responsável por tudo que eu vou falar aqui também, e que o prefeito escolhe merecidamente para representá-lo nesse evento, entendendo o esforço, entendendo o compromisso, entendendo a tarefa que a Jane tem e se coloca para ter dentro da alta complexidade e especialmente no acolhimento familiar. Muitíssimo obrigada, Jane, pelas suas lições, pela sua amizade, pelo seu compromisso, e eu acho que todos os profissionais que estão aqui concordam muito comigo a respeito disso. Também quero cumprimentar a FEAC, nossa parceira de primeira hora, como já foi dito aqui, historicamente acompanhando nossas ações, não só na alta complexidade, mas nas diversas proteções. Agradeço a FEAC em nome do Leandro, do Flávio Lopes, nosso presidente, e do Lincoln também, o nosso gerente. Temos conversado muito para muitas ações, o apoio da FEAC, o acolhimento familiar e a família acolhedora tem sido fundamental para que a gente consiga ampliar o número de famílias acolhedoras e dar o respaldo necessário para que essas famílias exerçam essa tarefa que não é fácil, mas é feita através da Paula, do Osmar, da Roseli, com muito amor, com muito carinho, com muito comprometimento. Parabéns a vocês, famílias acolhedoras. Não existiria serviço de acolhimento familiar se não fossem vocês e não fosse o apoio de todos os parceiros que estão conosco em todos os momentos. Sandra, do Instituto Geração Amanhã, que não tem dado só um apoio, mas tem participado das discussões e tem encampado este tema de uma forma muito prazerosa para nós, de vermos esses parceiros tão comprometidos com esse tema e tão disponíveis para esse tema e com essa parceria junto ao poder público. O poder público sozinho não faz nada. O poder público precisa não só da sociedade civil, mas das inúmeras instituições para que os nossos objetivos sejam alcançados. Muitíssimo obrigada a todos. Vou fazer aqui uma apresentação breve, porque vamos ter aqui a palestra que eu posso chamar de magna da nossa secretária, e eu quero trazer algum panorama do município de Campinas, que é fundamental. Como nós temos aí uma missão meio progressista, né, e a Jane já citou que desde 97 nós temos nos debruçado, enquanto município, no acolhimento familiar, nós também temos feito muitas reflexões. Temos o prazer de conviver, e aí também faço uma menção especial aos nossos palestrantes internacionais e nacionais, que têm nos dado muito apoio nas nossas reflexões, porque as pesquisas que vêm acontecendo no mundo todo e no Brasil referenciam o nosso trabalho no município de Campinas, e, mais uma vez, temos a possibilidade de fazer trocas que poderão fazer com que nós cresçamos muito dentro do nosso sentido metodológico, mas para buscar ainda mais avanços. Dentro do nosso trabalho, essa referência tem sempre nos inspirado a trabalhar ainda mais para que, na alta complexidade, especialmente, nós possamos ter a garantia da proteção integral da criança e do adolescente, mas nos aproximarmos cada vez mais de um modelo de família dentro dos nossos diversos serviços tipificados dentro do nosso município. E essa caminhada foi imprescindível um trabalho de reordenamento da alta complexidade. Um reordenamento, pode passar, Sandra, que foi pensado a partir de algumas dimensões prioritárias. Nós não fazemos um reordenamento somente com ideias, nós precisamos projetar um trabalho de forma referenciada, de uma forma que tenha pesquisa, que tenha fundamentos, que tenha aí não só as diretrizes da ONU, mas as nossas diretrizes e os nossos marcos legais que nos orientassem. E esse trabalho levou em conta algumas dimensões. Pode voltar um pouquinho, Sandra, por favor.
o porte e estrutura dos serviços que deveriam ser reordenados, as orientações técnicas que nós precisaríamos respeitar para que esse reordenamento pudesse chegar nos modelos mais adequados para que nós pudéssemos implantá-los. Também a questão de recursos humanos. Nós não fazemos um reordenamento de serviço sem pensar em qual é o recurso humano necessário para que esse atendimento e essa proteção integral aconteça. Temos aí também outra dimensão, que é a gestão do serviço. Tanto a gestão pública, com as suas referências, com as suas diretrizes, mas também a gestão que é realizada pelas nossas parceiras, pelas nossas instituições parceiras. Como nós também podemos cuidar e devemos cuidar da gestão realizada no âmbito das instituições. Isso também faz parte da dimensão do reordenamento. A metodologia de atendimento, que é fundamental para todas as modalidades e serviços de acolhimento que visa o reordenamento. E também a gestão da rede. Não fazemos um reordenamento, não podemos ter a garantia da proteção sem que nós tenhamos uma articulação com todas as outras políticas públicas e serviços regionalizados ou descentralizados, ou onde se encontram os nossos serviços de acolhimento. Essa aproximação, essa discussão com as demais políticas públicas, com esses outros profissionais, num trabalho em rede, é fundamental. Pode passar, Sandra. E, dentro desse trabalho, algo que a Jane gosta muito de dizer e que nós, hoje, temos como um conceito, é o cinturão de proteção. Entendendo que, para um trabalho de um reordenamento da alta complexidade, nós precisamos levar em conta todas as políticas públicas, todos os atores necessários para que essa garantia de direito aconteça, para que os resultados que nós buscamos ao reordenar os serviços aconteçam. Para isso, nós vislumbramos a criança, cercada por inúmeras políticas públicas, iluminada pelo sistema de garantias de direitos, também pela vigilância socioassistencial, que é uma área fundamental dentro da política de assistência social, que vai dar as diretrizes para que nós conheçamos a realidade do município, para que essa realidade possa se conectar com a necessidade. E, para isso, o planejamento, o monitoramento, a avaliação e os indicadores são fundamentais. Nós, então, construímos inúmeros planos municipais, não só o Plano Municipal de Assistência Social, que é uma diretriz da política, mas o Plano Municipal de Convivência Familiar e Comunitária, o Plano Municipal de PET, o Plano Municipal de Medida Socioeducativa. É preciso que nós possamos conectar essas políticas públicas, esses segmentos, com o objetivo e o resultado que nós esperamos, que é a redução do acolhimento de bebês em instituições, que é também a proteção, e principalmente a proteção integral de crianças e adolescentes. Por isso o conceito do cinturão, por isso a interconexão. Nenhuma dessas políticas públicas pode falhar, e a nossa atuação articulada precisa acontecer. Lembrando que o papel fundamental da assistência social também é a articulação. Pode passar, Sandra. E aí, nesse cenário, desde 2007, nós tínhamos lá um número, eu não vou enxergar muitos números aqui, porque está bem pequenininho para mim, mas eu vou tentar. Nós tínhamos aí 7 abrigos, um abrigo especializado, aqui eu não estou enxergando. 2 programas de família acolhedora, 2 repúblicas, uma casa de passagem e uma especializada. Desculpa, gente, estou sem óculos e está meio longe, porque não tem aqui para a gente olhar. Mas essa era uma realidade no cenário de 2007, entendendo que a república não é o modelo de república que hoje nós compreendemos. Era um modelo de república no sentido de nós temos uma casa que tinha lá, né, ela se diferenciava de um abrigo, mas ainda não tínhamos uma metodologia própria, até mesmo porque a tipificação veio depois, para uma compreensão do que era, de fato, uma república, e no sentido de que talvez se aproximasse de uma casa lá, mas também não era algo que ainda era muito definido. Então, era um híbrido que nós estávamos ali experimentando, né, para que a gente pudesse alcançar uma nova realidade. E esse trabalho de reordenamento, com todas essas dimensões que eu mencionei, e esse trabalho de referenciamento e discussão com as demais políticas públicas, nos levou, hoje, a um cenário, em 2019, de
poder implantar dentro, não só da alta complexidade, mas em todas as proteções sociais no município de Campinas, todos os serviços tipificados e necessários para a proteção de criança e adolescente e todos os serviços tipificados no município de Campinas. Esse reordenamento e essa conexão nos levou ao entendimento de que nós não precisávamos e deveríamos só trabalhar o reordenamento na alta. Precisávamos também investir em outras proteções sociais, entendendo que a prevenção ela é fundamental para o resultado que nós queremos alcançar na alta complexidade. Mas, com esse reordenamento, então, hoje, nesse cenário, nós temos aí 8 serviços de acolhimento na modalidade abrigo, e aí eu faço um destaque, que são 6 em execução e 2 que estão em processo de chamamento público para ampliar a rede. O serviço de acolhimento na modalidade acolhimento familiar, que são 2, a Guardinha, o Conviver e o Sapeca, que nós estamos em constante busca de aprimoramento, né, Ana, para que a gente possa ampliar o nosso RH, para que a gente possa ampliar o nosso número de famílias acolhedoras também. O serviço de acolhimento na modalidade república, hoje, a república é entendida como tipificada. 2 repúblicas para jovens, com a metodologia de república da forma adequada. Um serviço de acolhimento na modalidade para casa-lar para adolescentes grávidas e ou com filhos, que é fundamental que nós possamos pensar, né? E esse é um efeito muito positivo, vocês vão ver a seguir na nossa objetivo de redução de acolhimento de bebês. O serviço de acolhimento na modalidade casa-lar para crianças e adolescentes, e esse é um grande investimento que foi feito, e hoje nós contamos com 17, sendo uma em chamamento público também, 17 casas-lares. O serviço de acolhimento na modalidade casa de passagem de 0 a 18 anos, um serviço. E o que nós estamos agora passando, já que de programa virará uma política pública, um serviço complementar de apadrinhamento afetivo, que essa responsabilidade está sendo encampada pelo poder público. Iniciou-se como investimento do CMDCA, a quem eu também agradeço e faço menção aqui, que é um ator fundamental, não só para a organização desse seminário, mas como fomento das políticas públicas. E agora, nós, enquanto poder público, a partir de 2020, vamos encampar como política pública continuada o apadrinhamento afetivo. Então, vejam que nós fizemos um trabalho extremamente robusto, que não se encerra, é lógico, ainda temos um abrigo de grande porte para reordenar, e é um trabalho que nós estamos caminhando nesse sentido, mas um grande investimento. Pode passar. Nossas metas e uma evolução de metas do cenário de 2007 a 2019, vocês vão ver que nós temos uma oscilação de metas aí de 2007 a 2019, e essa oscilação de metas, ela se deve muito ao reordenamento, ao processo de reordenamento, porque quando nós temos esse processo de reordenamento, nós temos, então, os grandes abrigos de grande porte, né, passando a um reordenamento para que virassem casas-lares, para que virassem casas de passagem. Então, um processo que faz uma diferença nas metas que nós estamos observando, e também o fato de, quando nós chegamos nas modalidades mais adequadas para o atendimento, encerramento de algumas parcerias, que é natural nesse processo de reordenamento. E aí, algo que muito nos orgulha, que é o acolhimento em conjunto, dentro de todo o investimento que o município fez desde 2013, especialmente, nós fizemos um investimento no acolhimento conjunto, no acolhimento de mães com seus filhos ou bebês ou gestantes. E isso se configurou na implantação de uma casa da gestante no âmbito da política de saúde, num abrigo feminino para mulheres e seus filhos, principalmente aquelas em situação de rua, e na casa-lar para adolescentes grávidas, além da constituição de um grupo de trabalho maternidade, que envolve as maternidades de Campinas, as políticas públicas, numa construção de um fluxo que é fundamental para evitar que haja o acolhimento desses bebês e para proporcionar a manutenção dos vínculos familiares entre mãe e bebê. E, com isso, nós tivemos um resultado muito gratificante para nós. De 18 acolhimentos... Pode voltar um pouquinho, Sandra, por favor? De 18 acolhimentos em 2014, nós passamos para 4 acolhimentos
em 2019. Um fruto de um trabalho que merece cada vez mais um investimento, porque é isso que nós perseguimos quando a gente pensa no cinturão de proteção e quando a gente pensa no investimento na política de assistência social. Pode passar, por favor? E, em 2018, nós começamos um processo que também respeita ao marco legal da primeira infância, que foi a elaboração do nosso plano da primeira infância no município de Campinas, cujo decreto foi publicado nesta semana que passou, agora, semana última, com a constituição agora de um novo comitê gestor, e já trabalhando na execução deste plano, tanto no âmbito da política de assistência, de direitos humanos, mas outras políticas públicas e educação, principalmente. Também no objetivo de que, no acolhimento familiar, nós já estamos trabalhando para isso, para que nós consigamos a inclusão de crianças de 0 a 3 anos em famílias acolhedoras, que nós consigamos zerar o número de crianças de 0 a 3 anos nas instituições e que nós possamos estar com esses bebês no modelo de acolhimento familiar. Essa é a nossa meta dentro do plano, né, com relação ao acolhimento familiar. E para vocês verem o investimento que nós estamos realizando desde 2013 para conseguir esses resultados, nós saímos em 2012, que era uma outra gestão, de um investimento de R$ 5.900.000, para, em 2019, um investimento de R$ 16.259.000. Um compromisso que vocês podem ver que é visível, tanto de todos os gestores, quanto do nosso prefeito Jonas Donizete, porque 2013 já é a gestão do nosso prefeito Jonas Donizete, numa compreensão, como a Jane bem demonstrou, de como é importante, de como ele sabe da importância do investimento nessas políticas públicas e no investimento na proteção integral de crianças e adolescentes. Agradeço novamente a todos os profissionais, porque se nós temos a vontade de gestão e temos a vontade política, essa vontade não se perfaz se nós não temos os profissionais que pensam, que se colocam, que se disponibilizam e que trabalham arduamente, num cenário que não é fácil, num cenário de limitações, num cenário de pressão, porque essa complexidade, como diz a nossa Vera, é alta. Não é fácil trabalhar. Mas, novamente, eu acho que nós estamos conseguindo alguns resultados positivos e espero que, nos próximos anos, nós tenhamos ainda mais investimentos do poder público nesse sentido, nesse caminho, em todas as políticas públicas e ainda contando com todos os atores e parceiros que tenho certeza que caminham conosco no mesmo objetivo. Muitíssimo obrigada ao tempo de vocês. Gostaríamos de registrar a presença de Flávia Guimarães, que neste ato representa a secretária de Educação, doutora Solange Pellicero. Agora, convidamos para fazer o uso da palavra a senhora Mariana Neres, secretária nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania. Boa noite a todas e a todos. Vou pedir licença para falar de pé, que eu estou bem emocionada de estar aqui hoje, nessa noite linda de festa, numa cidade maravilhosa. Não só porque é Campinas, né, uma metrópole, e para aqueles que vêm de outros estados e de outros países, né, não é pouco relevante ter uma cidade com a envergadura de Campinas, com essa linda história, com esse lindo hino, mas porque nos acolhe aqui numa temática que já há longas datas, né, desde 96, tem feito história. E eu, na minha pouca idade, aprendi 2 lições nesse tempo que estou caminhando com a proteção social especial, né, de alguma data. 2 marcos importantes na história do Brasil nós temos, secretária. Nós temos o marco legal da primeira infância e Jane Valente, que faz a nossa história e que não só faz conhecida a nossa Campinas, mas como também as famílias acolhedoras. Estou bem emocionada de estar aqui. E já quero cumprimentá-la e também, em nome do prefeito Donizete, agradecer o convite feito a mim e à nossa equipe do Ministério da Cidadania, que estará com vocês também
ao longo desse encontro, Juliana Fernandes, Ivânia Guest, Ana Angélica Campelo e Viviane Ferro, que estarão também compondo durante a programação a participação do Ministério da Cidadania. Quero agradecer as lindas palavras da secretária Eliane. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua parceria sempre, por segurar a ponta, né, que nós estamos juntas, ninguém fica para trás, né, é o nosso lema. Agradecer a participação de todas as organizações governamentais. Sandra, pelo carinho tão grandioso, assim, coração você tem, muito obrigada. A professora Maria Virgínia também, agradecer a sua participação, o seu apoio e também por abrir a oportunidade da gente alargar essas fronteiras aí. Também agradecer aqui a Câmara dos Vereadores, o presidente da Câmara que precisou se ausentar, o vereador Marcos Bernardelli, e todos aqui presentes, organizações, e queria falar de uma forma cuidadosa e carinhosa com Paula, Iosmar e Roseli, pela satisfação que tenho de tê-los aqui hoje, a alegria que tenho de poder vê-los aqui e poder compartilhar um pouquinho do lugar onde nós estamos, aquilo que vocês realizam. Porque é toda uma rede, é um cinturão, como diz a nossa secretária, de estarmos juntos aqui, protegidos por uma política de Estado, uma política de proteção social que alcança as crianças que mais sofrem no nosso país. E é desse lugar que eu queria falar com vocês. Já fui apresentada, secretária, né, mas queria falar um pouquinho que, além de ser servidora do Ministério da Cidadania, estar hoje ocupando, né, a cadeira de secretária nacional de assistência social, eu também sou mãe de duas crianças na primeira infância, Elisa, de 5 anos, e Gustavo, de 1 aninho. E foi muito bom poder deixar hoje, né, estar com eles, né. Tentei vir de manhã, não consegui, cheguei agora no final da tarde, mas de poder voltar para casa, almoçar com eles e dizer que viria conversar com pessoas que gostam muito das crianças e dos adolescentes. E a minha filha de 5 anos, Elisa, me perguntava assim: mamãe, mas você sempre ajuda tanta gente, e a gente sempre fica para depois. E aí eu perguntei para ela: você quer que a mamãe fique com você? Não, acho que tem mais criança lá que precisa. O papai vai ficar com a gente. E conversando, compartilhando com o Jonathan, assim, realmente, cada dia que a gente vive e trabalha, estar aqui no domingo, vocês deixarem suas famílias, cada um com a sua história, de chegar aqui, uma dedicação de vida. Conheço a Jane há algumas décadas, não, com décadas não, né? Alguns anos, tá? E aí ela sempre acompanhada do bem, né? O bem está ali, eu falo bem porque ele está sempre dando esse apoio. E assim, a gente se envolve, não é pouco, a gente se envolve muito, a gente se dedica muito, mas ninguém mais do que cada um de nós que estamos à frente de organizações, à frente de comandos de direção, à frente de grandes desafios institucionais, se envolve mais do que Paula, Iosmar e Roseli. E é por isso que nos emociona muito vê-los aqui, porque vocês abriram a intimidade da casa de vocês para cumprir uma função de proteção social. Isso para nós é de grande relevância, e é por isso que nós estamos aqui também, por vocês e pelas crianças do Brasil. Deixar Elisa e Gustavo não foi mais dolorido para mim do que muitas famílias que também deixaram muito para se dedicar a isso. E aí eu quero fazer um cumprimento especial a algumas dessas pessoas com que eu vejo também tamanha dedicação, como essas que eu já mencionei, que eu conheço um pouquinho da história, que é Deise, do NECA, Alice, Jonathan, Verusca e Kelly, e agora, mais recentemente, que conheci também aqui Sandra, um pouquinho da sua história, Lúcia, e cada um de vocês que também tive a oportunidade aqui de conhecer, mas não vou conseguir falar os nomes de todos. Todos os representantes da FEAC, Lincoln, que eu tive mais recentemente a oportunidade de conhecer, Leandro também, né, e aqui poder cumprimentar Flávio Lopes, que não tive ainda a oportunidade até a data de hoje. Mas o que eu fui convidada aqui a falar com vocês foi para compartilhar alguns dados nacionais, alguns panoramas a respeito da política de assistência social e, nesse contexto, os serviços de acolhimento, para dar uma base para os próximos 2 dias de trabalho. E aí nós organizamos uma apresentação
E eu gostaria de pedir um pouquinho da atenção de vocês sobre isso, né? Embora seja relevante o que a gente vai tratar aqui. Porque nós não podemos falar de acolhimento familiar sem retomar algumas bases que fundamentam a nossa atuação institucional, profissional, pessoal, toda a nossa militância, e eu digo a nossa porque me insiro nesse contexto de proteção social, porque nós estamos falando de políticas públicas de proteção social a quem mais precisa, né, que é a infância dentro da prioridade absoluta. E aí eu pedi para a Sandra, então, passar, que para a gente lembrar e situar os outros países que estão aqui presentes e que puderam, né, nos prestigiar também com a sua vinda e nos abrilhantar com a sua experiência, é que nós estamos falando aqui de uma política que está voltada ao cidadão em situação de vulnerabilidade ou risco social. E esses termos, vulnerabilidade e risco, volta e meia, eles se esbarram, aí um para explicar o outro se refere a ele mesmo. A gente tem essas dificuldades conceituais na política da assistência social, mas se resume a um conjunto de ofertas, serviços, programas e projetos voltados às pessoas que estão com algumas inseguranças. E quais são essas inseguranças? Inseguranças de renda e autonomia, pessoas que estão em contextos de pobreza e vulnerabilidade, entendendo a pobreza na sua multidimensionalidade, e que estão também com o seu contexto de convívio familiar e comunitário fragilizado, né? De alguma maneira, há uma insegurança desses vínculos. Então, nós estamos falando desses grupos. E de pessoas que estão afastadas por medida protetiva. Então, no Brasil, diferente de outros países, não todos, mas alguns países, as crianças são afastadas para acolhimento por medida judicial. E aí nós temos a modalidade de acolhimento institucional e familiar, que já foi mencionado, inclusive, na experiência aqui de Campinas. Mas o nosso enfoque, a nossa atuação, ela está sempre centrada na família, porque nós não podemos olhar exclusivamente para essa criança, sem olhar o contexto em que ela está inserida, sem olhar o território em que ela vive, sem olhar para toda a sua situação num contexto mais amplo. E é aí que a gente tem como diretriz na assistência social a integração entre serviços e benefícios, porque eu não posso olhar para a família que está em situação de pobreza e buscar inseri-la num contexto de transferência de renda. Eu vejo que a pessoa está em situação de pobreza e agora, então, ela passa a ser uma pessoa beneficiária do programa Bolsa Família. Não, ela precisa ter um conjunto de ofertas que possa alavancar o seu status de proteção social através da sua inserção em serviços para a busca de autonomia. Como disse a Jane, os processos também de saída, né, e não fortalecer a sua dependência em relação ao Estado. E aí a gente tem a inclusão das famílias no cadastro único como sendo uma primeira diretriz dessa atuação, para que essas pessoas possam ser enxergadas, sair da invisibilidade e acessar benefícios como o benefício de prestação continuada, Bolsa Família e os serviços da assistência social. Como nós temos um conjunto de ofertas relacionados à proteção social na assistência, um conjunto que está distribuído entre proteção social básica, entre proteção social especial de média e alta complexidade, que, conforme o grau de vulnerabilidade e risco, aumenta as provisões aí de proteção social. Pode passar, por favor? E aí nós temos no SUAS as unidades de atendimento, que são unidades de proteção social básica, os CRAS, Centros de Referência da Assistência Social, CREAS, Centros de Referência Especializados, que fazem referência e contra-referência para as crianças acolhidas nos serviços de acolhimento, importante para a superação da pobreza e da multidimensionalidade dessas vulnerabilidades que estão acometidas nos territórios, os CREAS, que atendem as crianças acolhidas por motivos, né, relacionados à violação de direitos, como violência doméstica, e que fazem essa contra-referência também aos serviços de acolhimento. Centros de referência para a população em situação de rua, centros-dia voltados a pessoas com deficiência e serviços de acolhimento. Pode passar?
em grandes números, nós temos uma rede capilarizada em todo o território nacional, onde nós temos praticamente o CRAS em todos os municípios brasileiros, um importante suporte do Estado para alcançar essas famílias, esse primeiro olhar preventivo. E quando eu escuto a secretária Eliane falar da prevenção do número de crianças em situação de rua, o número de crianças separadas das mães pelo acolhimento conjunto, vejo também a importância do CRAS nessa mobilização de território, nessa gestão de território importante, nessa interface com os serviços de acolhimento. Nós temos, então, aí o número de CREAs, né, presentes nos municípios acima de 20 mil habitantes. Praticamente todos os municípios que têm mais de 20 mil habitantes têm pelo menos um CREAS. Sabemos que ainda não é universal, não alcança toda a complexidade que a gente poderia ter em termos de proteção e de cobertura da proteção especial, mas é um percurso caminhado aí da política de assistência social. E aí, no caso dos serviços de acolhimento, né, tem outros serviços aí para que vocês conheçam, nós temos 5.797 unidades de acolhimento pensadas para todos os públicos, todos os ciclos de vida, crianças e adolescentes, jovens em repúblicas, pessoas adultas com deficiência ou com trajetória de rua, adultos e idosos, pessoas idosas. E um número de 32 mil organizações da sociedade civil que hoje estão inscritas nos conselhos de assistência social, das quais aproximadamente 11.200 estão cadastradas no Cadastro Nacional das Entidades de Assistência Social e 5.321 possuem o SEBAS, que é o Certificado de Entidades Beneficentes da Assistência Social, onde nós temos cada vez mais alavancada a projeção das organizações voltadas não só a atendimentos diretos, mas também a assessoramento, defesa e garantia de direitos, como nós temos aqui o caso da FEAC, né, que hoje tem uma importante representatividade em todo o Brasil. Dos serviços que nós temos, então, na proteção social básica, né, vocês podem compreender melhor, e ao longo desses dias, vocês vão ter esses nomes aí bem reforçados. Eu vou passar mais adiante, que eu queria falar especificamente sobre um pouquinho esse contexto dos serviços de acolhimento, o percurso no Brasil. Não serei eu a dar aula para a professora da PUC, imagina só, né? Quem sou eu para estar aqui apresentando uma aula de história, né, das primeiras evidências que nós temos no Brasil acerca do Estado em prover a proteção às crianças que estavam em alguma situação de risco e vulnerabilidade. Então, nós destacamos apenas algumas evidências para mostrar que, ao longo da história do Brasil, algumas opções foram feitas pensando ser a melhor alternativa, naqueles contextos com que tinha, com as referências que se tinha de política, né, de alguma maneira estabelecida aí para a proteção. E a gente tem aí um ícone, né, na nossa história, e que cada vez que nós retomamos esse ponto, me chama bastante atenção que a primeira roda dos expostos, né, registrada que nós temos na história, foi em Salvador, em 1726. Eu estou vendo o Luiz ali. Oi, Luiz, acabei de te ver, porque aqui é meio difícil de ver com tanta emoção, né, tanta gente. E Luiz da Bahia, Sergipe, vai e volta assim em alguns momentos, né? Sobe e desce o mapa, né? E aprendi muito com o Luiz também a respeito do acolhimento, do monitoramento em relação à referência. E a roda dos expostos, ela nos ajuda a refletir como era feita a entrega das crianças que eram preteridas, ou por relacionamentos que não eram ordinários, né? Relacionamentos que não eram desejados, gravidezes indesejadas, e essas crianças, ou deficiência, essas crianças eram colocadas, então, nessas rodas, e do outro lado, a pessoa que recebia, geralmente ligada à igreja, acolhia aquela criança sem ver a entrega, né? Sem ver a pessoa que ali colocava o bebê para entrega. E vendo toda essa trajetória, a gente vê o quanto já avançamos na proteção à criança. Hoje a gente já consegue discutir entrega voluntária, né? Até pouco tempo atrás era um absurdo a gente discutir com o judiciário como eu posso agora, então, eu não desejei ter essa gravidez,
então eu vou entregar a criança à adoção, né? Ou vou entregar a criança ao acolhimento. Não tem nenhuma pessoa da minha família que poderia fazer esse cuidado, eu quero voluntariamente entregar essa criança ao Estado, né, para os seus cuidados. Imagina, 1726, essa era a política, né? E não era do Estado, era a Igreja quem fazia esse trabalho, né? Lá em 1979 é que a gente começou com o Código de Menores a ter algum tipo de relação do Estado com a Justiça, né, ainda, né, no contexto do menorista, né, o menor em situação irregular, onde nós tivemos aí o registro de instituições que acolhiam as crianças, mas sempre no modelo total, né? A criança era levada a esse acolhimento, né, que eram as instituições totais, e ali elas tinham acesso a todas as políticas dentro. Era um modelo tudão, né? Levava a criança para lá ela tinha escola, lá ela tinha dentista, médico, tudo, e ela não saía. E aí, quando ela se tornava uma pessoa adulta, as grandes dificuldades de vida em sociedade, em comunidade, porque sempre teve, né, aquele confinamento e aquelas relações sempre muito prejudicadas. E aí, com a Constituição, a gente tem uma ruptura desse modelo, né? Não só a respeito da entrega, mas também do papel do Estado e do reconhecimento da sociedade, reconhecimento do papel da família e de todos nós como dever. Então, quando eu digo a Elisa que eu preciso ir trabalhar, que eu preciso ir ajudar outras crianças, é porque compreendo que eu tenho este dever com as outras crianças. Não são meus filhos, mas eu tenho dever para com essas crianças, porque a Constituição assim diz, que as crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e têm prioridade absoluta. A minha filha tem prioridade absoluta porque é uma criança, mas nós temos também a prioridade absoluta em relação à infância e adolescência pelo poder da Constituição. Então, a Constituição ela também traz o significado do direito à convivência familiar e comunitária e à igualdade jurídica entre os filhos biológicos e os adotivos, o que também rompe bastante com uma lógica, né, do filho bastardo, e a gente trata tudo como família a partir da Constituição. E aí vem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já reforça esse direito à convivência familiar e comunitária, prioritariamente na família de origem, com vínculos, e, excepcionalmente, na família adotiva. E já traz uma questão de ruptura também, de que acolher criança por motivo de pobreza não pode mais. Ser pobre não é motivo para estar em acolhimento. Isso lá em 93. Mas a gente ainda, 25 anos, né, 26 anos depois, a gente ainda tem muita pobreza acolhida por aí. Porque o grande motivo ainda de se acolher hoje é negligência. E por trás de negligência nós temos aí, sim, o conteúdo pobreza. E aí, em 2004, então, o IPEA, junto com o CONANDA, realizou a pesquisa nacional, uma pesquisa grande, famosa, né, depois, inclusive, de uma denúncia do Correio Brasiliense, dos órfãos do Brasil. Quem quiser colocar no Google para pesquisar o que foi essa matéria do Correio Brasiliense, os órfãos do Brasil. É extremamente chocante de ver que os jornalistas fizeram, né, rodadas nos abrigos. Estimava-se que a gente tinha em torno de 300 mil crianças acolhidas, e, na verdade, não chegou a isso, mas que gerou, depois do Brasil, a necessidade dessa pesquisa, que foi realizada em 2004. E logo nesse começo também de década, aí, no início dos anos 2000, a instituição do SUAS, o início mesmo de se pensar essas ofertas mais organizadas. Bom, daí nós tivemos, então, vários outros marcos normativos, não vou passar detalhadamente por cada um deles, só queria destacar o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que hoje nós estamos com um grupo de trabalho fazendo uma avaliação desse primeiro plano para pensar o segundo plano. E ele foi muito importante, não só porque ele traçou a prioridade do direito à convivência familiar e comunitária nas ofertas de todas as políticas públicas, mas porque ele reuniu uma rede. E o que é uma rede, se não uma necessidade de articulação, de sentar todo mundo na mesa e de definir prioridades? Porque cada um fica falando na sua caixinha, né? E quando o plano foi pensado, ele foi pensado com todos os atores juntos.
e isso criou um amadurecimento no campo da defesa dos direitos da criança e do adolescente, como nenhum outro ciclo de vida a gente viu. Não teve isso na área do idoso, da pessoa com deficiência, da mulher, não teve em nenhum outro segmento, a não ser na área da criança e do adolescente. E aí, em 2009, nós tivemos a Tipificação Nacional dos Serviços, o Censo SUAS em 2012, quando a gente começou já a monitorar essas ofertas, ter questionário para cada unidade de atendimento. Em 2014, realizamos o reordenamento nacional, que a secretária Eliane também apresentou aqui com aquelas dimensões de recursos humanos, atendimento, gestão. E, em 2016, o Marco Legal da Primeira Infância, e onde nós conseguimos também estabelecer aí a família acolhedora, né, independente de lei municipal, né? Usar os recursos do cofinanciamento federal para também apoiar as famílias acolhedoras. Bom, numa história mais recente, que talvez poucos aqui possam ter conhecido, nós também tivemos a oportunidade de fazer em conjunto com o CNJ, né, com apoio do CNJ, com vários atores, e aí quero destacar também o NECA, o protagonismo da Deise nesse processo, que é o parâmetro para o planejamento de cada caso a caso, que é o nosso PIA, o Plano Individual de Atendimento, onde nós tivemos a oportunidade de criar orientações para que os municípios, nos seus atendimentos, pudessem organizar um atendimento qualificado. Porque não é só acolher a criança, não é só acolher o adolescente, nem só definir se eu vou agora trabalhar com família acolhedora ou se eu vou trabalhar com acolhimento institucional. É tornar este tempo de acolhimento cada vez menor para aquela criança e cada vez mais efetivo, mais protetivo para a vida daquela criança. E isso não é pouco importante, isso é o mais relevante do acolhimento institucional ou familiar. Isso, tornar o tempo do acolhimento o menor possível, é o grande desafio das equipes, mas também não pode ser simplesmente pelo tempo, tem que ser a partir das necessidades de cada criança e das necessidades também de cada família, porque a gente precisa tornar seguro o retorno dessas crianças para a família de origem. E ainda, se não houver essa possibilidade de reintegração, sim a colocação para adoção, mas com convicção, com segurança e com o coração tranquilo, como eu ouvi outro dia, né, sem culpa, porque nós fizemos o que foi possível através de um plano orientador da vida de cada uma dessas crianças. Então, nós tivemos aí os serviços de acolhimento, os parâmetros de cada serviço, esse caderninho amarelo que já é conhecido de muitos, e que aí eu falo para os outros países também, que esse é um grande orientador que nós temos, porque ele tem detalhadamente orientações técnicas de como tornar esse acolhimento mais qualificado do ponto de vista da criança, da família, para que possamos trabalhar o ambiente do acolhimento, o trabalho para a colocação familiar, os parâmetros, a inclusão na rede e os desligamentos gradativos, né, para que a criança também possa ter uma segurança do tempo em que ela permanece lá. Pode passar, por favor. E aí nós temos algumas diferenças em relação aos acolhimentos institucionais e familiares, né? Em relação à equipe de referência, onde nós temos o acolhimento institucional como sendo uma unidade para até 20 crianças acolhidas por unidade, com a equipe formada por coordenador, psicólogo, assistente social para até 20 crianças, e um cuidador e um auxiliar para até 10 crianças, podendo reduzir a proporção de cuidadores conforme necessidades específicas, como primeira infância, por exemplo, né? O cuidador para cada 6 quando tem criança na primeira infância. Casa Lar, 10 crianças por casa lar, um coordenador, um psicólogo, um assistente social, para até 2 casas, e aí nós temos um cuidador residente aqui, um auxiliar também para cada 10 crianças, podendo reduzir a proporção no caso de crianças que tenham ou deficiência ou necessidades específicas, como crianças na primeira infância, por exemplo. Já a família acolhedora, nós temos a referência de uma criança ou adolescente por família, então a proporção é muito maior em relação a 1 para 1, né? Exceto no caso de grupos de irmãos, em que a família acolhedora passe a acolher os grupos, e a equipe, então, de um coordenador, um psicólogo e um assistente social para até 15 famílias acolhedoras referenciadas, aí, então, a esse grupo. Mas nós sabemos que ainda não é uma realidade ainda muito
como nós gostaríamos de tê-la, né? Ainda temos um número muito reduzido de acolhimentos familiares. Hoje, comparativamente, né, nós temos aí 2.834 unidades de acolhimento institucionais para crianças e adolescentes, acolhendo em torno de 31 mil crianças, em torno de 332 serviços de família acolhedora, com 1.377 crianças. Ainda é um número muito reduzido, mas que a gente vem, ao longo dos anos, acompanhando o seu crescimento, o seu fortalecimento, né, as famílias, os municípios têm estado cada vez mais seguros. Nós não temos um prefeito Donizete em todos os 5.570 municípios, que já, né, prontamente conseguem trabalhar com as suas equipes de uma forma a alargar, mas nós já temos cada vez mais um sistema de justiça também mais sensível, mais seguro, da eficácia desse atendimento e, portanto, uma ampliação gradativa, né? Hoje nós temos em média, né, que a permanência nos serviços de acolhimento institucionais, eles duram em torno de 40% deles até 6 meses, e que nas famílias acolhedoras esse tempo é bem mais rápido. 82% das crianças em família acolhedora não ficam mais do que 6 meses. Então, é muito mais rápido o tempo de acolhimento em famílias acolhedoras, e a gente percebe que também ele é mais eficaz do ponto de vista de outros indicadores que a gente também acompanha. Como eu mencionei bem rapidamente, os motivos de acolhimento, eles se diferenciam, mas a maioria deles está relacionada à negligência, tanto na modalidade de acolhimento institucional, como também na modalidade de acolhimento em famílias acolhedoras. 33% no institucional e 55% praticamente dos motivos de acolhimento em famílias acolhedoras, né? Abandono de pais ou responsáveis, 18% no institucional, enquanto que no familiar o abandono representa quase 22% dos motivos, e 17% no institucional são motivos dos pais ou responsáveis dependentes químicos, o uso de drogas, né? Entre as famílias hoje tem sido o terceiro principal motivo para se acolher crianças no Brasil, e isso para nós é um indicador de grande sensibilidade, porque a gente percebe a necessidade de estar ampliando esse cinturão de proteção para a saúde, sobretudo a saúde mental, né? As redes, né, as RAPs, as redes de atenção psicossocial, hoje, elas precisam ser muito fortalecidas para a gente prevenir o acolhimento precoce aí dessas crianças. E, hoje, né, no acolhimento familiar, este indicador ele tem sido o segundo principal motivo do acolhimento. Hoje, 26% dos pais ou responsáveis dependente químico, né, as crianças acolhidas em serviço de acolhimento familiar, hoje são por esse motivo, o segundo motivo principal do acolhimento em famílias acolhedoras. Bom, tempo de acolhimento, já falei um pouquinho, tem ali um gráfico que mostra, né, que a grande maioria das crianças, elas são desacolhidas antes de 2 anos, mas a gente ainda tem um número significativo de crianças que permanecem, crianças e adolescentes, nos acolhimentos mais do que 3 anos, e aí mais do que 72 meses, né, que são 6 anos. A gente tem aí mais de 2.000 crianças que estão acolhidas, o que nos leva a pensar que também nós não tivemos outras alternativas para além do acolhimento, e a gente vem discutindo com o Jonathan, com a SER Brasil e com outras organizações, a necessidade de se alargar sistemas de proteção para apoio à família extensa, para guarda subsidiada na família extensa, para o apadrinhamento afetivo, porque acolhimento não pode ser a única solução para os casos excepcionais fora da família. E a gente precisa avançar, sobretudo nesses grupos que têm maior dependência de cuidados, que são as crianças e adolescentes com deficiência. Porque a gente percebe, e com idades avançadas, né? Avançadas porque não tem o perfil da adoção, por exemplo, acima de 8 anos, 13 anos, 15 anos, que aí já é um perfil mais difícil para adoção. Como nós temos aí nesse gráfico, vocês percebem que ele engrossa mais ali na idade de 6 a 11 anos, que é um conjunto grande, sobretudo os meninos, né? Sexo masculino, que é o azul ali, ele representa o conjunto maior das crianças e adolescentes acolhidos no Brasil, que também nos leva a preocupar
que as metodologias devem estar adaptadas para essa faixa de idade, devem estar adaptadas também para pensar as faixas de idade e sexo, né? E aqui nós temos também o grande desafio, que é também integrar com os programas de primeira infância que estão crescendo no Brasil. Não só através do marco legal da primeira infância, mas também através do programa Criança Feliz, que buscou também trazer um olhar no desenvolvimento infantil, na primeira infância, desde a gestação, do pré-natal, e a gente tem ainda 8.236 crianças acolhidas na primeira infância, que a gente pretende, então, agora modificar essa forma de acolhimento para tornar mais seguro o acolhimento e, sobretudo, mais eficaz do ponto de vista do desenvolvimento infantil. Tornar essa criança de primeira infância, né, público de um serviço de acolhimento familiar é o nosso grande desafio. Bom, passando aí então, acho que a gente tem um pouco uma repetição aí, voltando, só um pouquinho. Esse daí, na verdade, mostra do acolhimento familiar, né? Aí já distribuindo também o número de crianças e adolescentes por acolhimento familiar, por faixas de idade e sexo, também mostrando o grande quantitativo de crianças nessa mesma faixa de 6 a 11 anos. Mas também o que nos leva a refletir que família acolhedora não está sendo resposta somente para a primeira infância. O que já aconteceu e já apareceu também no encontro lá de Santa Catarina, lá com a Sandra, né? E que foi realizado agora em agosto. Curitiba. Tá vendo? Acho que eu já estou mudando tudo aquele. Lá em Curitiba, quando estiveram em Curitiba? Deixa eu ver aqui. Olha, uma boa turma. E que também puderam identificar que a família acolhedora ela tem crescido também para acolher adolescentes. E tem sido efetivo nisso e eficaz, né? Então, a gente tem aí um número também crescente de adolescentes de 12 a 17 anos nessa modalidade de acolhimento em famílias acolhedoras. Bom, já estou indo para o final, queria mesmo trazer algumas questões aqui para nós, que é o nosso grande desafio, cumprir a lei, né? Que é o dever de todos nós, temos o dever de cumprir. Mas nós temos aí de avaliar o quanto nós já avançamos em termos de orientação, em marco normativo, e o quanto também nos importa desdobrar e sair da caixinha, né? Em alguma medida, avançar um pouco mais naquilo que é o óbvio de se fazer. E o marco legal da primeira infância, ele nos desafia muito a pensar como sair da caixinha. E tem uma questão que eu acho muito interessante, o artigo 31, que eu gosto sempre de trazer à tona, esse desafio de quando se tratar de criança de 0 a 3 anos em acolhimento institucional, dar-se-á especial atenção à atuação de educadores de referência estáveis e qualitativamente significativos às rotinas específicas e ao atendimento das necessidades básicas, incluindo as de afeto, como prioritárias. O que é isso, né, a não ser uma família? Eu não consigo ver como a gente consegue desenvolver, né, de uma forma proativa o atendimento de referência estável, qualitativamente, e que promova afeto, a não ser um ambiente familiar. E isso a gente precisa realmente arregaçar as mangas, pensar junto numa mesa, neste seminário. Esse seminário é a 3ª edição onde se pensa isso e se traz como realidade. Campinas já avançou com várias metodologias e várias inovações, como a secretária já nos apresentou, e nós temos de avançar mais para os municípios pequenos, para os municípios que estão localizados em comunidades ribeirinhas, quilombolas, área rural, município lá do interior, né, municípios grandes, regiões metropolitanas, porque isso nos leva a pensar o quanto precisamos avançar. Porque a cada 4 meses de institucionalização, a cada 1 ano de institucionalização, a criança ela tende aí a perder 4 meses no seu desenvolvimento infantil, quando ela está institucionalizada em acolhimento institucional. Essas são as pesquisas que nos apontam. E, por fim, não poderia deixar de apresentar para vocês, que é a nossa campanha nacional, que foi doada pelo município de Campinas. E me emociona muito estar nessa casa, porque foi aqui nessa Câmara onde tudo começou. A legislação, né, que autorizou a família acolhedora. E às vezes, tudo que uma criança... Nesse lugar,
é que nos leva realmente a pensar o quanto precisamos avançar. Volta um pouquinho. O município de Campinas, sim, o município de Campinas doou para o governo federal, para o país, né, não foi para o governo federal, a campanha A Tempestade Passa e a Vida Continua. Essa campanha ela foi disponibilizada gratuitamente aos municípios para que pudessem, então, fazer a convocação, o chamamento das famílias para que elas pudessem ser selecionadas, credenciadas, capacitadas como famílias acolhedoras. Eu queria passar rapidamente esse vídeo de 30 segundos aí para vocês. Pode? Vai funcionar? Tá. Bom, não tem problema, a gente vê se daqui a pouco ele volta a funcionar. Só para fechar, então, aqui as reflexões, eu sei que muitos aqui podem estar vindo dos municípios, pensando assim, mas como que a gente vai fazer isso sem dinheiro, né, Mariana? Porque até agora a gente está sem recurso. Os recursos da assistência social estão colapsados. O SUAS vai acabar? Não, o SUAS não vai acabar, os recursos não estão colapsados. Então, eu vim aqui também trazer essa notícia, que nós estamos a todo vapor, trabalhando dia e noite, para que nós possamos conseguir acrescentar ao orçamento de 2019 os recursos necessários para que a gente possa chegar até o final do ano com todos os compromissos que foram firmados nas pactuações para a sustentação dos serviços, seja da proteção básica e da proteção especial. De fato, a lei orçamentária para 2019 estava muito insuficiente e a gente sabe disso. Por isso que nós já conseguimos apresentar essa semana mais um projeto de lei ao Congresso. Estamos dia e noite, né, batalhando ali com os nossos deputados e senadores para essa aprovação de 750 milhões ao orçamento de 2019, além do descontingenciamento de 600 milhões, né, do Ministério da Economia. E esse é um esforço feito pelo ministro Osmar Terra, secretário especial do Desenvolvimento Social, Lelo Coimbra, e eu, que nós estamos lá firmemente, de noite, batalhando para isso. E o nosso plano é poder fechar 2019 com todos os compromissos em dia, para que nós possamos, então, dar um Natal digno para as nossas crianças e adolescentes aí, que estão acolhidos, não só eles, mas para toda a nossa rede, os compromissos com as organizações, os compromissos firmados para os recursos humanos da assistência social. E trabalharmos para o próximo ano, 2020, a perspectiva de também alguns aprimoramentos, né? Priorizando o atendimento em acolhimento familiar, conforme previsto no ECA, qualificar o atendimento nos serviços, avançar em metodologias. Nós temos aqui esses 3 dias, eu fiquei bem impactada com a qualidade técnica dos nossos palestrantes ao longo dessa semana. Infelizmente, eu vou ter que estar lá no Congresso para poder fazer todo esse movimento, mas fiquei impactada do quanto nós precisamos de trazer metodologias de aprofundamento para essas reintegrações, o atendimento qualificado para o PIA, né, e também a preparação das crianças e adolescentes aí para a vida independente. Então, espero que a gente possa ter um ótimo encontro a partir dessas reflexões, avançar mesmo naquilo que nos une, que é a proteção do direito dessas crianças e desses adolescentes, para que nós possamos ter não só um futuro melhor, mas um presente melhor para as nossas crianças do Brasil. Muito obrigada, desejo a todos uma ótima noite, muito obrigada por me ouvirem até esse horário. Nós ainda vamos ouvir um breve depoimento das famílias acolhedoras, mas antes eu gostaria só que a professora Maria Virgínia desse uma breve palavra, porque ela está aqui hoje representando o pró-reitor da PUC, justamente porque vai ser a nossa casa nos próximos 3 dias. Agradecer a exposição da secretária nacional, da secretária municipal, que nos
de certa forma, nos trouxe assim um panorama da questão do acolhimento familiar, por onde ele pretende caminhar. E esses 3 dias de seminário será extremamente significativo para discussão, aprofundamento, debates, para que possamos realmente construir novas propostas, modificar as que são necessárias, introduzir novas propostas. E a universidade se colocou à disposição, porque não tem como uma unidade formadora que discute e forma profissionais para colocar para a sociedade não participar desse momento. A Faculdade de Serviço Social, seus alunos, professores, estaremos participando na medida do possível, porque também nós temos muitos eventos paralelos nesse período, mas estaremos com certeza participando e representando e debatendo a questão, e principalmente acredito que seja um momento da gente discutir o acolhimento familiar, a defesa do Sistema Único de Assistência Social e principalmente a luta por uma sociedade mais justa e igualitária, com menos pobreza e menos desigualdade. Obrigada. Já que nós estamos Às vezes falando de família acolhedora, nós convidamos aqui a mãe acolhedora, Roseli Cardoso, para falar um pouquinho sobre como é ser mãe acolhedora. Roseli, por favor. Boa noite à mesa, boa noite a todos. A gente fica assim, bastante feliz de ouvir tantos compromissos, né, com as crianças e esperançosos, né? Sou professora ainda e a gente vê muitas necessidades, né, na primeira infância e na sequência das crianças que estão na escola já, na educação básica. Mas eu sou Roseli Cardoso, estou representando a nossa família. A minha família é o Luiz, que não pôde estar aqui hoje, meu esposo, meus filhos Lucas e Thaís, que ainda moram conosco. E nós estamos no nosso 3º acolhimento, estamos no Serviço de Acolhimento e Proteção Especial à Criança e Adolescente SAPECA, há 7 anos, mais ou menos, mas já conhecíamos o serviço por volta de uns 10 anos. E estamos no nosso 3º acolhimento, como eu já disse. O que é acolher para a gente? É poder repartir um pouquinho assim da nossa casa, repartir um pouquinho da nossa atenção, do que é um convívio familiar, da família que nós temos à nossa volta, nossas famílias extensas, de podermos estar com essas crianças que consideramos filhos naqueles momentos em que estão conosco, por todos os lugares onde vamos, né? Pelos passeios que fazemos, pelas convivências com as nossas famílias, fica um pouco filho ali, né? E é isso, acolher para a gente é estar junto, dividindo um pouco essa atenção, essa coisa gostosa de criança ainda, que já não tenho muito mais na minha casa, agora com as crianças que vão a gente tem. E enquanto elas estão conosco, convive conosco e vive conosco muito bem. Não somos nenhuma família diferente, somos uma família normal como todas. E nos dispomos porque nós queremos repartir um pouquinho da nossa casa. Isso. Muito obrigada. Agora, então, a gente vai chamar a família acolhedora, a Paula e o Osmael. Eles são do Conviver, só que enquanto vocês sobem e aguardam aqui, a gente vai, inclusive, agora ver aquilo que a doutora Mariana falou, que Campinas, né, cedeu para o Brasil a campanha da família acolhedora. Vamos assistir o vídeo?
Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reorganiza para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Veja como é possível transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Bom, boa noite a todos. Nós viemos com a intenção um pouco de falar por que nós resolvemos fazer esse trabalho e por que nós acreditamos na importância disso, né? Então, primeiramente, nós somos um casal sem filhos, né? Então, as crianças que a gente acolheu são, de fato, os nossos filhos, né? Estamos no 4º acolhimento, sempre de bebês. Os acolhimentos, os 3 primeiros duraram entre 9 meses e 1 ano e 3. E a gente teve a intenção de fazer um trabalho que pudesse fazer a diferença, né? E quando nós conhecemos o programa, a gente foi lá fazer a capacitação, entender bem como funcionava. O programa bate sempre muito na tecla de que ele é feito para as crianças e pelas crianças. E isso fez a gente se apaixonar por isso, de entender que a gente estava lá pela criança e tudo era feito para eles, né? E para nós tem 2 momentos que são chaves de entender isso, né? O primeiro foi quando a gente olha o desenvolvimento dessas crianças, desde uma que chegou com 9 meses e com 6 meses e foi embora com 1 ano e 3, até o último acolhimento que terminou, que ela chegou com 7 dias e foi embora também com 1 ano e 2 para 1 ano e 3. O quanto essas crianças se desenvolveram na nossa casa é visível, né? Seja o desenvolvimento físico, psicológico, mesmo médico, né? E aí você nota que vale a pena, que esse é o caminho para resolver, né, a situação dessas crianças. E o segundo momento é o momento da despedida, que todo mundo sempre pergunta como é, né? E naturalmente que é dificílimo, passamos por isso semana passada novamente, né? Mas na semana passada, quando a gente foi entregar a nossa terceira bebê, ela foi para adoção e a gente acabou tendo a oportunidade de conhecer a família que queria adotá-la. E a mãe dela abraçou a Paula e agradeceu, né? Chorou, mostrando-se a emoção que ela estava e nos agradecendo por ter cuidado da filha dela por 1 ano, entendendo a importância que isso foi, né? Então, lógico que é um momento difícil, mas você se sente recompensado, né? Cada noite mal dormida, cada acontecimento aí pelo caminho. E também no nosso primeiro acolhimento, a criança voltou para a família de origem, e também a família quis ter o contato conosco, né? Então, algumas vezes a gente já esteve com eles, né? E logo no começo, 2 coisas chamaram a atenção, né? A primeira vez que nós estivemos com eles, eles mostraram a alegria pelo desenvolvimento dela. E explicaram mesmo isso, que a alegria quando ela foi à creche, e alguém na creche comentou que ela tinha só 1 ano e 3 meses, era tão pequenininha, e já contava até 10, né? E ela queria entender como que a gente tinha conseguido fazer isso com ela, né? Ensiná-la a contar até 10 tão pequeno. Que tem a ver com remédio, mas isso é outra história. Mas ela estava muito feliz. E depois nós marcamos de ir no Bosque do Jequitibás um dia, com toda a família, porque nós 2 somos a família acolhedora, né, de fato, né, o núcleo familiar, mas a família acolhedora é muito mais do que isso. São os nossos pais, nossas irmãs, cunhado, enfim, todo mundo que convive com a criança. E nesse dia a gente marcou de ir no Bosque do Jequitibás, todos nós, né, junto com a Nenê, na época ali beirando então 2 anos, né, um pouquinho menos ainda. E foi aquela festa no bosque, ela corria para um, para outro, e a mãe dela, né, comentou conosco, né, falou: nossa, ninguém nunca gostou de mim do jeito que vocês gostam dela. E isso acho que marcou a gente demais, né, porque é uma realidade que nós não vivemos, né.
na nossa vida até então. E aí a gente teve certeza que esse era o caminho que a gente queria fazer, trilhar. Agora eu vou passar a palavra para a Paula, ela vai falar um pouco do acolhimento em si, ok? Muito obrigado. Boa noite. Eu sou a Paula, eu sou professora, e o motivo que nos moveu a estar buscando o acolhimento familiar é a oportunidade de amar, né? Que essa é a coisa mais rica que a gente pode ter na vida, é alguém para amar, é dar o amor. A gente também tem a intenção de proteger e amparar essas crianças. Elas já têm um sofrimento, mesmo uma criança que chega com tão pouca idade, às vezes teve uma situação de gestação complicada, de nascimento complicado, de desenlace com essa família biológica complicado. Então, é amparo, é amor, é cuidado. Essa é a nossa motivação. Muito obrigada pela atenção. Bom, e nós agora estamos chegando ao final, encerrando a solenidade de abertura do 3º Seminário Internacional de Acolhimento Familiar. Convidamos os inscritos a comparecer amanhã, nesta segunda-feira, no auditório Dom Gilberto, da PUC-1, onde, a partir das 8 horas, estará ocorrendo o credenciamento para as demais atividades. Uma boa noite a todos e muito obrigado. TV Câmara, Campinas.